Em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão, convidando o vereador Jorge Armando para a leitura do versículo bíblico. Ele é meu Deus, misericordioso, e a minha fortaleza, e o meu escudo, e o meu alto retiro, e o meu libertador, e o meu escudo, em quem me refúgio, me sujeita ao meu povo. Faltou buchada aqui. Faltou buchada, hein? Não, tá, ó. Ali, por isso que não foi. Pessoal. Senhores vereadores, a sessão hoje será designada apenas, não tem expediente, nós temos ordem do dia para apreciar os projetos 316-213, que altera a redação do anexo 1, prioridades e metas demonstrativos, e anexos de metas fiscais da Lei 5.300, LDO e da outras providências. O 315 da origem 024, que dispõe sobre o plano plurianual para o período do 2014-2017, e a Lei 317 da origem 026 de 2013, do Poder Executivo, estima a receita fixa as despesas do município de Campina Grande para o exercício de 2014 e da outras providências. Como nós... Como nós não temos o expediente, apenas a ordem do dia, eu quero fazer mais uma praxe, né? Eu gostaria que nós fôssemos no salão, ouvíssemos o presidente da comissão de orçamento, dirimisse qualquer dúvida e viéssemos. Ok? Relatar as emendas do jeito mais simples e voltar para cá. Eu acho que não tem muito problema não, mas vamos lá, ouvir e voltar já com as decisões já praticamente tomadas ou encaminhadas. Ok? Todo mundo concorda? Então, vou suspender. Senhores vereadores, eu convido os senhores vereadores para o plenário. Vereadores. Dois, quatro, seis, oito, 10. Já temos 12. Vereador Alexandre, por favor. A lua. A lua é um... Senhores vereadores, está reaberta a presente sessão. Eu quero apenas explicar mais uma vez, queria a atenção dos senhores vereadores. Eu quero dar essa explicação porque eu acho necessário, senhores vereadores. Eu acho necessário dar essa explicação para os que estão ouvindo aqui. Essas reuniões que eu convido os vereadores para o Salão Azul, são as mesmas que em todo lugar convida do Conselho de Líderes, onde se debate e traz para o plenário a decisão dentro de um consenso ou não. Ou não. Perguntaram por que não se faz aberta. Porque é uma decisão técnica entre nós e que vai ser explicitado aqui. Então, isso é normal, isso não é inventação de ninguém.
Essas reuniões anteriores para discutir esses projetos de grande relevância são reuniões que melhoram, dão um novo caminho e são mais objetivos nas discussões dessa casa. Eu vou passar a palavra ao presidente da Comissão de Orçamento para ele dar o parecer de cada projeto, ok? Depois dos pareceres, vamos analisar as emendas ou em bloco, não é? Daquelas que já são sem problema nenhum mesmo, zero de consenso, e as outras para a discussão ou já do entendimento. Bom, eu quero passar a palavra ao secretário, ao presidente da Comissão a Comissão de Finanças e Orçamento, presidida pelo vereador Marinaldo Cardoso, secretariado por Murilo e tendo Saulo Noronha como membro. Vamos ouvir o parecer do projeto de lei 315, na origem 024, que dispõe sobre o plano plural... Não? Vamos para a Lua? Então vamos para a Lua. Logo. O 317, ok? Na origem 026, que estima a receita e despesa do município de Campina Grande. O vereador está com a palavra. Senhor presidente, colegas vereadores, amigos e colegas da imprensa, falada e escrita, público da galeria, os grandes heróis do orçamento do orçamento participativo de Campina Grande que estão aqui, que participaram das audiências públicas. Em nome de Romualdo, eu saúdo a todos, a Márcia Madalena, que acompanhou todas as audiências públicas. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, projeto de lei número 317, 2013, primeiro relatório. O senhor prefeito municipal, em cumprimento às prerrogativas constitucionais que lhes são próprias, encaminhou a essa casa o projeto de lei que trata da LOA, Lei Orçamentária Anual, Lei Orçamentária Anual. Eu gostaria de pedir o silêncio aí. Olha, minha gente, eu quero pedir silêncio, sem desmerecer nenhum outro trabalho nessa Câmara. Agora, nós sabemos da dedicação que o vereador Marinaldo teve para analisar cada emenda, promover o relatório e fazer o parecer final. Ele, no mínimo, merece a atenção dos seus vereadores. Tem um relatório. Isso em 48 horas. Então, no mínimo, nós temos que ouvir atentamente o vereador. Ou então ficar calado, deixar os outros ouvirem. Certo. Então, vou começar novamente, mais uma vez, iniciando o parecer do projeto de lei de número 317/2013. Primeiro, relatório. O senhor prefeito municipal, em cumprimento às prerrogativas constitucionais que lhes são próprias, encaminhou a esta casa o projeto de lei que trata da LOA, Lei Orçamentária Anual, para o exercício de 2014, tendo referido o projeto de número em sua origem 026/2013, de setembro do dia 30 de setembro de 2013, pelo que se reúne-se a esta Comissão de Finanças, Fiscalização, Finanças e Controle, para análise e emissão de parecer quanto à matéria em foco. É o relatório. Passemos às considerações iniciais. Antes de adentrarmos aos méritos das questões, a priori, devemos registrar os trabalhos iniciais dessa comissão junto à comunidade, as audiências públicas, no sentido de discutir, sugerir
aos participantes, vereadores, secretários, coordenadores, superintendente de autarquias e o público. E as 3 leis orçamentárias, a LOA, o PPA e a possível alteração na LDO, o qual foi aprovado nessa casa no dia 19 de junho de 2013. Em assim sendo, foram feitas as exposições da maioria dos titulares das secretarias municipais e membros do orçamento participativo. É necessário registrar o esforço dos integrantes do OP no sentido de valorizar o processo democrático. As audiências contaram com uma boa representação dos membros dessa casa, mesmo registrando algumas ausências justificadas devido a compromisso inadiável assumidos antecipadamente. Respeitada a autonomia de cada vereador em participar ou não dos debates, ficou efetivamente comprovado a patente disposição e interesse dos integrantes dessa casa em participar ativamente dos debates atinentes à LDO 2014, como também à LOA, Lei Orçamentária Anual para 2004, e PPA, Plano Plurianual de 2014 até 2017, apresentando sugestões, propostas relevantes, respaldadas por avaliações ponderadas e abalizadas. A participação popular nas audiências públicas foi de grande importância para a fundamentação das emendas dos parlamentares. Em resumos, as audiências atinentes à LDO 2014, realizadas no período de 2 a 11 de dezembro, foram marcadas pela participação ativa de boa parte dos vereadores, dos secretários municipais, dos representantes do OP e dos movimentos sociais organizados da cidade, que na oportunidade apresentaram propostas, sugestões, avaliações que venham a contemplar e atender às demandas mais presentes das comunidades e da sociedade campinense. São essas as considerações iniciais. Parecer do relator. Quanto às receitas e despesas, no tocante às receitas breves referentes que remete à LOA, a Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2014, todas políticas públicas já existentes com anexos de previsão de receita para 2014 na ordem de R$ 931.522.710 e previsão de despesa no mesmo valor, além de previsão de resultados nominais primários de seguridade sociais. Para as despesas na estrutura de projeto de leis, há consonâncias com pressupostos constitucionais, infraconstitucionais com indicações coerentes. A exemplo de pagamentos e vencimento em cargos, além de reservas legais à educação e à saúde, no cumprimento das despesas constitucionalmente previstas. Na mesma linha de ações, os reajustes com pessoais em cargo social serão efetivados até o limite médio das despesas, realizado no exercício de 2014. Tudo acrescido das normas vigentes na Lei Complementar 101, que é justamente a Lei de Responsabilidade Fiscal, de número 4.320, /67, que trata sobre as despesas públicas. Quanto às prioridades e metas da administração, desenvolvimento humano pleno, educação, saúde e geração de emprego e renda, ação social às crianças e aos idosos, uma síntese. Para o desenvolvimento econômico, destaca-se o programa Campina em Desenvolvimento, o qual prevê um crescimento industrial e comercial do município. Programa turístico, esporte, lazer, habitação, programa de infraestrutura urbanas e outros. Quanto às emendas apresentadas ao projeto de lei, em relatório específico a este parecer, chegou a esta comissão um total de 156 emendas, destas 13 foram rejeitadas em conformidade com o PPA e nos termos que dispõe o artigo 166 do inciso 3º da Constituição Federal de 88. As emendas ao projeto de lei
do orçamento anual ao projeto que modifique, somente poderá ser aprovado caso seja compatível com o plano plurianual e com a lei de diretriz orçamentária, o que não vislumbramos no caso em tela. Razão pela qual foram essas rejeitadas por esta comissão. Também das 156 emendas, restaram aprovadas 143 emendas, cujo parecer segue em anexo, a exemplo das emendas reprovadas. É bom salientar que essa comissão não recebeu nenhuma emenda de alteração à LDO. E quanto às emendas apresentadas ao PPA e à LOA, esta não altera a LDO 2014, razão pela qual não se necessita alterar sua redação original, aprovada em 19 de 6 de 2013, por essa Casa Legislativa. Isto posto, passemos ao parecer do relator. Sabemos que o orçamento público compreende a elaboração e execução de 3 leis: o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias, LDO, e o orçamento anual, a LOA, em cujo materializa o planejamento e a execução das políticas públicas, seja de ordem federal, estadual ou municipal, com o advento da Constituição Federal de 88. O orçamento público foi tratado de forma tripartida do artigo 165, compreendendo o plano plurianual. As diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais, todas, leis de iniciativa exclusiva do Poder Executivo, importando em ato nominativo, que de forma hierarquizadas, se interliga dotando-se o setor público de um processo de planejamento orçamentário que espelhe o plano de governo a ser posto em prática ao longo do médio e curto prazo. Os princípios orçamentários estão expressos na Carta Magna, o qual obriga os estados e os municípios o sistema orçamentário deste município. Haverá que acompanhar os preceitos constitucionais e normas gerais previstas no referido diplomas legais. No caso em telas, estamos tratando sobre o orçamento e programas do município, o qual, assim como qualquer unidade administrativa da federação, deverá obedecer, dentre outros, princípios aos próprios da legalidade. O respeito à lei, o princípio da primazia da lei, ou ainda, princípio da legalidade, é um dos sustentáculos fundamentais do Estado de Direito, porque é na lei que os indivíduos encontram os fundamentos das suas prerrogativas, assim como a fonte de seus deveres. O escritor Celso R. Basto e Vés Gardes Martins, e comentarista da Constituição Brasileira, da editora Saraiva, na página 92. O princípio da legalidade tem sua origem histórica, como uma proteção contra o árbitro dos governantes, como bem ensina Paulo Bonavides. O princípio da legalidade nasceu do anseio de estabelecer na sociedade humana regras permanentes e válidas, que fossem obras de razão e pudesse abrir os indivíduos de uma conduta arbitrária, impermeável da parte dos governantes. O cientista político, na editora Floresce, na página 115/6. Agregada a essa realidade, a ideia de fontes dos deveres individuais, compotificou-se o entendimento de que tudo que não é proibido, em tese é permitido. O princípio da legalidade no que toque à atuação das autoridades administrativas, entretanto, é diverso. Já quando se trata de análise do modo de atuar das autoridades administrativas, não se pode fazer a aplicação do mesmo princípio, segundo o qual tudo que não for proibido lhe é permitido, e que com relação à administração não há princípio de liberdade, alguns a ser obedecido, e a ela criada pela Constituição e pelas leis como mero instrumento de atuação e aplicação do ordenamento jurídico. Celso de Basto e Vés Gardes Martins, comentário da Constituição Brasileira.
Nesse contexto, o envio do projeto em lei em tela a esta Casa Legislativa traduz o postulado constitucional de simetrias das leis em relação à lei maior, de observância compulsória por todos os entes da Federação. Artigo 165 da Constituição Federal, /88. E o artigo 70 e o artigo 55, a linha 2, da Lei Orgânica do Município. Ante o exposto pela análise da matéria, objeto do projeto-lei, verificamos a não existência de qualquer impedimento que possa inviabilizar a tramitação do projeto-lei em tela, razão pela qual somos pela sua regular tramitação. É o parecer do relator. Voto da comissão. Considera-se as razões expostas pela relatoria, verificamos que a matéria em foco atende à tramitação regimental respectiva para o requerido no bojo do presente solicitude e ainda não encontra esta comissão qualquer aspecto que possa inviabilizar a tramitação do requerido. Opinamos por sua regular tramitação perante o plenário desta Casa Legislativa, vez que atende todos os imperativos do ordenamento jurídico inerente à matéria em foco. Sala das Comissões Permanentes, deputado Petrônio Figueiredo, em 19 de setembro de 2013. José Marinaldo Cardoso, Murilo Galdino, relator, e Saulo Noronha, membro. Esse é o parecer, senhor presidente. Eu vou pedir para ler os outros dois pareceres, depois nós votamos ele em bloco. Se alguém quiser um destaque, se faz o destaque. O parecer das emendas. Agora, o parecer das emendas. Sobre as emendas. Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, Fiscalização Financeira e Controle. Anexo 1 do parecer das emendas. Nos termos do inciso 1 do artigo 54 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Campina Grande, o parecer dessa comissão, referente às emendas de autoria dos vereadores desta egrégia Casa, ao projeto de lei de número 317/2013, da LOA, que dispõe sobre a lei orçamentária anual para o ano de 2014, de autoria do Poder Executivo e da outras providências. Parecer do relator. Emendas. As emendas, eu gostaria que os vereadores prestassem atenção. Das emendas de 1 até a emenda 78, segue a sequência normal, tendo uma intercalação da 79, aí depois prossegue da 085 até a 159. Essas emendas existem essas intercalações aí, certo? Conforme a Constituição Federal de 88, a qual estabelece regras fundamentais que limita a apresentação e aprovação das emendas ao projeto do Executivo, quanto às emendas parlamentares, estas. Não pode acarretar aumento na despesa total do orçamento, a menos que sejam identificados erros ou omissões nas receitas devidamente comprovados. É obrigatória a indicação dos recursos a serem cancelados de outras programação, já que normalmente as emendas provocam a isenção ou aumento de uma dotação. Terceiro, não se pode ser objeto de cancelamento as despesas com pessoal, benefício, previdenciário, juros, transferência constitucional e amortização de dívida. É obrigatória a compatibilidade da emenda apresentada com as disposições do PPA e da LOA. Antes exposto pela análise das emendas, de 1 a... Eu vou ter que relatar essas emendas, e todos vão ter que estar atentos. A emenda de número 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 50, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, a 69, a 70, a 71, a 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79. Aí dá-se passa para a 0,85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 102, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117. Aliás, a 117 não está rejeitada. A 116 aí pula para 121. A 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, a 131, a 132, a 133, 134, 135, 136, 137, 139, 140, a 141, 142, 143, 144, 145, a 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159. Todas essas, lembrando que todas essas passaram pela análise e foram aprovadas. Verificamos a não existência de qualquer impedimento de ordem legal, constitucional, que possa inviabilizar a sua tramitação, razão pela qual opinamos por sua regular tramitação. Essas emendas, o qual eu citei uma por uma, elas estão legal e compatível e não tem nada que impeça a sua tramitação. Quanto à emenda 03, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 117, 118, 119, da análise das referidas emendas, restou devidamente configurado a ocorrência de incompatibilidade desta para com o plano plurianual. Portanto, fere o dispositivo do artigo 166, parágrafo 3º da Constituição Federal 88. O mestre Nélio Lopes Meirelles já escrevia: a legalidade como princípio da administração do artigo 37 da Constituição significa que o administrador público está em toda sua atividade funcional sujeito aos mandamentos da lei e às exigências do bem comum, e dele não se pode afastar ou desviar sob pena de prática atos inválidos, expondo-se à responsabilidade disciplinar civil e criminal, conforme o caso. Na administração pública não há liberdade nem vontade pessoal, enquanto na administração particular é lícito fazer tudo o que a lei não proíbe. Na administração pública só é permitido fazer o que a lei autoriza. Nestes termos de análise das emendas 3, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 107 e 119, infringe o princípio da legalidade e que todo o administrador público deve se pautar, vez que acarreta aumento na despesa total do orçamento e, por fim, incompatível com as disposições do PPA. Isso posto, quanto às emendas 03, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 117, 118, 119, optamos por sua rejeição, nos termos horas expostos. Voto da comissão. Considera-se as razões expostas a essa comissão, conjunto do mesmo voto, relato em assim, somos pela rejeição das emendas 03, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 117, 118, 119, tendo em vista que infringe o princípio da legalidade. Quanto às emendas de 1
a 159, de 1 a 159, com exceção das emendas 03, 097, 98, 99, 101, 103, 104, 105, 106, 118 e 119 e a 117, não existe qualquer impedimento de ordem legal constitucional que possa inviabilizar sua tramitação, razão pela qual opinamos por a sua regular tramitação. É o parecer da comissão, sala das comissão permanente, deputado Petrônio Figueiredo, em 19 de dezembro de 2013, presidente Marinaldo Cardoso, Murilo Galdino, relator, e Saulo Noronha, membro. Este é o parecer das emendas para a LOA, projeto de lei 317. Senhor presidente. Tem um parecer da outra. Agora é isso. Esse é o da LOA. Do PPA, o 317. Como é? Quer que... Eu vou continuar a palavra com o presidente da Comissão de Orçamento, para ele também ler o parecer do PPA. Pode ler o parecer. Pode ler. Ei, mas a original tá com assinatura. Tá aqui. Cadê as original? Tá com assinatura. Pronto, vamos para o PPA. Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, Fiscalização Financeira e Controle. Parecer da comissão ao projeto de lei 315/2013. É o relatório. O seu prefeito municipal, em cumprimento às prerrogativas constitucionais que lhe são a própria, encaminhou a esta casa o projeto de lei que trata do PPA, Plano Plurianual de 2014 até 2017. Tendo o referido projeto o número de origem 024/2013, do dia 30 de setembro de 2013. Pelo que reúne-se a esta Comissão de Finanças e Orçamento, Fiscalização Financeira e Controle para análise e emissão de parecer quanto à matéria em foco. É o relatório. Passamos às considerações iniciais. Antes de adentrarmos ao mérito da questão, a priori devemos registrar os trabalhos iniciais desta comissão junto à comunidade, às audiências públicas, no sentido de discutir, sugerir aos participantes, vereadores, secretários, coordenadores, superintendentes de autarquia e a sociedade civil como um todo, as 3 leis orçamentárias, LOA, PPA e a possível alteração na LDO, o qual foi aprovado nesta casa no dia 19 de junho de 2013. Em assim sendo, foram feitas as exposições da matéria dos titulares das secretarias municipais, membros do orçamento participativo, OP e OP. É necessário registrar o esforço dos integrantes do OP no sentido de valorizar o processo democrático. As audiências contaram com a boa representação dos membros dessa casa, mesmo registrando algumas ausências justificadas, devido a compromisso inadiável, assumido antecipadamente. Respeitada a autonomia de cada vereador de participar ou não dos debates, ficou efetivamente comprovado e patente a disposição e o interesse dos integrantes desta casa em participar ativamente dos debates atinentes e a possível alteração na LDO 2013, como também a Lei Plano Plurianual PPA 2014 a 2017, a LOA para 2014, apresentando sugestões e propostas relevantes respaldadas por avaliações ponderadas e abalizadas. A participação popular nas audiências públicas foi de grande importância para a fundamentação das emendas dos parlamentares. Em resumo, as audiências atinentes, o PPA 2014 a 2017, realizadas nos dias 2 a 11 de dezembro, foram marcadas pela participação ativa por boa parte dos vereadores, dos secretários municipais, dos representantes do orçamento
do orçamento participativo e dos movimentos sociais organizados na cidade, que na oportunidade apresentaram propostas, sugestões, avaliações que venham a contemplar e atender às demandas mais presentes das comunidades, da sociedade campinense. Estas são as considerações iniciais. Parecer do relator quanto das receitas e despesas. No tocante às receitas breves, referências que remetem ao plano anual para o exercício 2014 a 2017, todas as políticas próprias já existentes com anexos de previsão de receita para 2014, na ordem de 931.522.710 reais para 2015, 979.030.265 para 2006, 1.832.877.400 reais para 2017, 1.809.679.800 reais. Isso é para 2017. Totalizando para os 4 anos, 4.033.109.815 reais. Consta também previsão de resultado nominal primário e da Seguridade Social para as despesas nas estruturas de projeto de lei. A consonância com os pressupostos constitucionais e infraconstitucionais, com indicações coerentes, a exemplo de pagamentos de vencimento, encargos, além de reservas legais, a educação e a saúde no cumprimento das despesas. Na mesma linha de ação, os reajustes com o pessoal em cargo social serão efetivados até o limite médio das despesas realizadas no exercício de 2014. Tudo acrescido das normas vigentes previstas na Lei Complementar 101, Lei de Responsabilidade Fiscal, de número 4.320 de 1964, que institui normas gerais de direitos financeiros para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos municípios e dos distritos federais. Das prioridades e metas da administração: desenvolvimento humano pleno, educação, saúde, geração de emprego e renda, ação social, às crianças e aos idosos. Numa síntese, o desenvolvimento econômico destaca-se o programa Campina de Desenvolvimento, o qual está envolvido o crescimento industrial e comercial do município. Programa Turismo, Esporte Lazer, Habitação, Programa de Infraestrutura Urbanas e outros. Das emendas aos projetos de lei. Em relatórios específicos em anexo a esse parecer, esta comissão apresenta 12 emendas, todas acatadas de forma positiva por sua coerência técnica legal, estando compatível com o PPA e a LOA, e de acordo com o artigo 163, parágrafo 3º, inciso 1 e 2 da Constituição Federal de 88. Também em anexo o parecer de 13 emendas desaprovadas por essa comissão por não estar compatível com o PPA e a LOA, em desacordo com o artigo 166 da Constituição. É bom salientar que esta comissão não recebeu nenhuma emenda de alteração à LDO e as emendas apresentadas ao PPA e à LOA não necessita de alteração na LDO 2014, o qual foi aprovado nessa casa no dia 19 de 6 de 2013. Em relatório específico e anexo a esse parecer, chegou a esta comissão um total de 25 emendas. Desta, 13 foram rejeitadas por se tratar de projeto não incluído na LDO, nos termos em que dispõe o artigo 167, inciso 1 da Constituição Federal de 88, razão pela qual foram estas rejeitadas por esta comissão.
Também das 25 emendas, restaram aprovadas 12 emendas, cujo parecer segue em anexa exemplo das emendas reprovadas. Antes o exposto pela análise da matéria, objeto do projeto-lei, verificamos a não existência de qualquer impedimento que possa inviabilizar a tramitação do projeto-lei em tela, razão pela qual somos pela sua regular tramitação. É o parecer. Voto da comissão. Considerando-se as razões expostas pela relatoria, verificamos que a matéria em foco atende à tramitação regimental respectiva para o requerido no bojo da presente solicitude e ainda não encontrada a esta comissão qualquer aspecto que possa inviabilizar a sua tramitação. Opinamos pela sua regular tramitação perante o plenário dessa Casa Legislativa, vez que esta atende todos os imperativos do ordenamento jurídico inerente à matéria em foco. Sala das Comissões Permanente, deputado Petrônio Figueiredo, em 19 de setembro de 2013. José Marinaldo Cardoso, presidente, Murilo Galdino, relator, e Saulo Noronha, membro. Este é o parecer, senhor presidente. Tem o das emendas. Você continua com a palavra, para ler também o das emendas, que nós vamos votar conjuntamente. Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, Fiscalização, Finanças e Controle. Anexo 1 do parecer das emendas. Nos termos do inciso 1 do artigo 54 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Campina Grande, o parecer dessa comissão, referente às emendas de autoria dos vereadores dessa egrégia casa, ao projeto de lei 315/2013 da LOA, que dispõe sobre o plano plurianual 2014 a 2017, de autoria do Poder Executivo Municipal e da outras providências. Parecer do relator. As emendas 1, 2, 3, 4, 5, até a emenda... Aliás, eu vou aqui que vocês prestem atenção. A emenda 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, independente do mérito das emendas, analisamos as propostas de alteração do projeto de lei 315/2013, que dispõe sobre o plano plurianual do município de Campina Grande, para 2014 a 2017, quanto à sua adequação orçamentária e financeira, perante as normas relativas à Constituição Federal, a Lei de Receita e Despesa, qual seja as leis 4.320 de 1964, que estabelece normas gerais de direito financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos, balanço da União dos Estados, dos municípios, do Distrito Federal e a Lei Complementar de número 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. As emendas apresentadas de número 1, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 25 e 26 foram do tipo aditiva ao anexo de projetos e atividade para o PPA 2014 a 2017. Realiza acréscimo de redação às metas do programas e ações do projeto em questão, no intuito de garantir especificidade para a realização das ações seguintes perante o plano plurianual, PPA, Lei Orçamentária Anual, LOA e Lei de Diretriz Orçamentária, LDO. Deste modo, seguindo as normas relativas à elaboração das peças orçamentárias, a Comissão de Finanças e Orçamentos, Fiscalização Financeira e Controle da Câmara Municipal de Campina Grande
entende-se como compatível e adequada às propostas de alterações apresentadas ao projeto de lei 315/2013, de autoria do Poder Executivo, em função de não haver conflito com suas disposições, inclusive nos anexos de programas e ações e meta. Isto posto, somos pela regular tramitação das emendas 1, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25 e 26. Em contrapartida, esta comissão analisou e não aprovou as emendas ao PPA de número 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 20 e 21. Restou devidamente configurado a ocorrência de incorreções de ordem técnicas contábeis, bem como de caráteres legais constitucionais, apresentando incompatibilidade com o orçamento programa 2014, a qual inviabiliza sua tramitação por clara ofensa aos princípios da legalidade. Em face do exposto e regido pela Constituição Federal de 1988, Lei Federal número 4.320, de 17 de março de 1964, Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, as leis que estabelecem a elaboração e controle do orçamento dos municípios, as propostas da emenda ao plano plurianual, ora analisada, opinamos pela aprovação das emendas 1, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25 e 26. E opinamos pela desaprovação das emendas 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 21, 19 e 20. Voto da comissão. Considerando-se as razões expostas, essa comissão conjuga do mesmo voto do relator. Sendo assim, somo pela rejeição das emendas 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 20 e 21, tendo em vista que infringe o princípio da legalidade. Quanto às emendas 1, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24 e 25 e 26, verificamos a não existência de qualquer impedimento de ordem legal, constitucional, que possa inviabilizar a sua tramitação, razão pela qual opinamos pela sua regular tramitação. É o parecer da comissão, sala das comissão permanente, deputado Petrônio Figueiredo, em 19 de setembro de 2013. José Marinaldo Cardoso, presidente, Murilo Galdino, relator, e Saulo Noronha, membro. Senhor presidente, antes de passar a palavra, gostaria de comunicar, dizer aos vereadores que, na qualidade de presidente da comissão, fizemos o possível e o impossível para que nós chegássemos hoje com os pareceres, e os pareceres que aqui foram lidos, eles foram analisados tecnicamente, e quem esteve, o nosso voto não é um voto de Marinaldo Cardoso, é um voto do presidente da comissão, na qualidade de presidente, da mesma forma do relator Murilo Galdino e do membro Saulo Noronha. Aproveito aqui para agradecer o apoio técnico que sempre estivemos desde o início da elaboração da peça até a data de hoje, da coordenadora de gestão, Márcia Madalena, que tem colaborado, e agradecer também os membros, mais uma vez, do Orçamento Participativo, que estão aqui acompanhando, aos vereadores que estiveram presentes nas audiências, os que não puderam estar, mas também colaboraram. Enfim, senhor presidente, essas são as minhas considerações. Alguém quer algum destaque sobre os pareceres que foram lidos? Vossa Excelência quer discutir os pareceres?
As emendas que foram rejeitadas foram rejeitadas por questões técnicas e constitucionais. Para ler especificamente uma por uma, nós vamos entregar o parecer aos vereadores. E aí os vereadores têm 10 dias para recorrer, se quiser. Ok? Alguém mais para discutir? Pois não, com a palavra. Não, estou só falar sobre o relatório que a gente recebe a rejeição agora das emendas e foi pego modelos de emendas e de outros anos e alguns colegas fizeram quase que conjuntamente e foram aprovadas. Mas aí eu vou ver o relatório e depois vou contestar. Não estou contestando o trabalho da comissão, apenas fazer meu registro de indignação. Todas as minhas emendas foram reprovadas. E aí eu não posso dizer ainda porque não vi o relatório, não vou receber. Eu vou receber e irei analisar, mas tem algumas coisas a tecer quando for a votação do orçamento. Ainda há alguém que queira algum destaque sobre os pareceres, o relatório? Em votação. Se concordar, permaneça como estão. Discordar, levante-se. Aprovado por maioria. Senhores, Seu presidente, pela ordem, o vereador, o presidente da comissão. Seu presidente, eu vou mais aqui para a justificativa de voto. Eu respeito a todos e respeito aqui o contraditório, a opinião de todos. Nós fizemos aqui o relatório, inclusive, se analisarmos, nós não especificamos aqui relatório de vereador fulano ou beltrano, que foi votado, e sim se baseamos sempre na questão de colocar o nome das emendas. Na proporção que as emendas ela estava sendo analisada, nós, da comissão, não analisava nem quem era o autor. Por isso, por não analisar quem era o autor, nós não especificamos relatório que foi de vereador A ou B. Por isso que deixa nós bem à vontade, mais uma vez eu repito, fizemos o papel de presidente de comissão, não do vereador Marinaldo. Justificativa de votos. Vereador Marinaldo, respeito, sei do seu carinho e empenho com a comissão, muito trabalho, inclusive vim em todas as audiências públicas. Hoje um pouco revoltado e arrependido de ter vindo, porque não serviu de nada minhas emendas, mas respeito o trabalho de Vossa Excelência, mas mesmo sabendo que é uma peça, um projeto do Executivo, mas que a gente sabe que seu trabalho foi bem feito, mas com grande influência do Executivo. Isso aí discutirei mais à frente. Obrigado. Vereador Napoleão. Presidente Marinaldo Cardoso, eu solicitei a Vossa Excelência e solicitei a presidente da sessão relatório, porque também será avaliado. Eu confesso que tem algumas coisas que foram estranhas para mim, como eu disse a Vossa Excelência no Salão Azul. Emendas muito parecidas foram aprovadas, emendas muito parecidas, quase que de um grau de similitude muito grande, foram reprovadas. Eu votei contra porque eu não posso votar no relatório apenas por uma primeira leitura feita pelo presidente da comissão. Acho que o relatório ele é superficial, né, num julgamento também superficial apenas por ter escutado uma leitura, né, e eu não costumo votar por brincadeira. E como eu não tenho um comando externo para votar, voto de acordo com meus preceitos e princípios, sem aceitar comandos externos, então por isso que eu não poderia votar a favor deste relatório. Vereador Miguel quer justificar também seu voto. Eu quero justificar meu voto.
votei a favor do relatório, porque conheço o trabalho do vereador Marinaldo, a sua dedicação, a capacidade de todos os membros da comissão, e dizer que o orçamento é do Executivo, está sendo votado pelo Legislativo. É evidente que tem que ser um trabalho em sintonia com a realidade do Executivo. E dizer também que não recebi nenhuma influência externa para votar a favor do relatório. Estou votando de acordo com a minha consciência. Obrigado. Vereador Olímpio Oliveira. Senhor presidente, eu compreendo a manifestação dos colegas Napoleão e Rodrigo. De fato, você, do mesmo trabalho que Marinaldo se esmerou no seu trabalho, Aprovar tudo de uma vez. e isso aí todos nós somos testemunhas, cada vereador que apresentou emenda também teve seu momento de dedicação, de discussão com as bases. Tal. É natural que ninguém fique satisfeito quando se vê esse trabalho não ter o efeito esperado. É natural. A gente tem uma caminhada nesta casa. E eu não poderia deixar de registrar uma assessoria que eu tive, porque eu seria profundamente injusto com o ex-vereador Antônio Pereira, que nós nos reunimos algumas vezes para estudar o orçamento. E aí nós tentamos fazer, mediante essas orientações, e graças a Deus logramos êxito. A avaliação técnica das nossas emendas, né, não se tinha como se rejeitar, porque, modéstia à parte, nós nos precavemos de toda e qualquer situação que poderia ser levantada. Tecnicamente, as emendas perfeitas. Discutimos uma resistência política inicialmente. E o parlamento é diálogo. O parlamento é você explicar cada vírgula daquela emenda, o porquê. E aí nós saímos dialogando com cada um dos colegas e mostramos a importância. E mostramos o fundamento. Que não estamos criando nada de novo, apenas repetindo aquilo que foi aprovado no ano passado. Que era de uma dificuldade extrema, porque eu fazia parte da bancada de sustentação do governo e algumas das emendas não eram lá muito simpáticas ao governo. E nessa conversa, eu também tive que admitir que algumas das emendas já estavam inseridas dentro do orçamento. E como essas emendas eu tive o cuidado de fazer ao PPA, à LOA e à emenda indicativa, nós tivemos como trabalhar caso a caso, de forma a manter todas aquelas que nós trabalhamos com nossas bases. Então, eu gostaria de agradecer publicamente a Pimentel Filho, que foi importante, e tenho certeza que os protetores dos animais, tenho certeza que as pessoas que têm dependente de droga na família, as pessoas que têm pessoa com deficiência na família,
também fazem esse agradecimento, e a líder da maioria, Ivonete Ludogério, que atendeu aos nossos apelos, aos nossos argumentos, e, enfim, o bom senso prevaleceu. Então, dito isto, eu espero que os colegas também compreendam de que nós estamos votando o orçamento dentro daquilo que foi possível, e seria importante o voto a favor do orçamento. A gente sabe que a maioria tem números infinitamente superiores, mas nós estamos, além daquilo que o governo planejou, nós estamos contemplando temas importantes que não estavam contemplados na peça original. Então, as palavras, Marinaldo, são de agradecimento pela correção. A doutora Márcia Madalena, que me recebeu no seu gabinete, além de conversar com Antônio Pereira, tive o cuidado de conversar com ela, mostrar emenda por emenda, discutir. E, graças a Deus, ganha Campina Grande. Não é o vereador Olímpio Oliveira que ganha. Ganha Campina Grande. Obrigado, porque é essa convivência democrática, né, que faz bem à cidade. Agradecendo também a Alexandre, que abraçou a emenda das drogas. Enfim, agradeço a todos que haverão de votar, todos, sem exceção, que haverão de votar pela aprovação das nossas emendas. Obrigado. Para discutir. Vereador, com a palavra o vereador Lula Cabral, depois o vereador Galego do Leite. E depois... Vereador Olímpio Oliveira, a apresentar as emendas, eu disse logo de pronto que a dos animais, como eles não podem se defender, eu defenderei eles aqui dentro. Desde o primeiro instante, Lula Cabral e Bruno Cunha Lima, né? Bruno Cunha Lima contra as drogas e Lula Cabral em defesa dos animais também foram vozes que se levantaram para facilitar a discussão das nossas emendas. Muito obrigado. Aí eu quero dizer a Vossa Excelência que logo de pronto eu disse que apoiaria a emenda, e foi muito bom quando se conversa no parlamento e se chega ao entendimento, vereador Metuzelar, vereador Regis, e que essa casa tem que começar a discutir os grandes projetos. Fiquei altamente chateado ontem porque não foi discutido o Código de Obras. Foi passado o rolo por cima, e que eu não aceito nem admito, e que eu sou resistente mesmo. Quando eu não aceito, eu digo. Aí veja bem, agora quero registrar o grande trabalho do vereador Marinaldo Cardoso, a sua conduta de homem sério, honesto, e que você, Marinaldo, terá sempre o respeito de todos os companheiros. Apesar de ser da nossa coligação, do meu partido, eu me sinto orgulhoso, né, que Vossa Excelência teve um trabalho exemplar. Registrar o trabalho de doutora, da nossa amiga Márcia Madalena, que também nos auxiliou, né, e que quando o parlamento chega o diálogo, isso é o crescimento do parlamento. Quer dizer, a priori, a nossa líder, Ivonete Ludogério, ia rejeitar as emendas, mas começou a se discutir a importância das emendas. E ela já disse que as emendas foram acordadas e que aí o entendimento vem só numa coisa: quem ganha é Campina Grande, quem cresce é a Paraíba. Muito obrigado. Senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Galego do Leite, depois Só o pedir para vereador... me incluir na lista de discussão. Está incluído já, vereador. Senhor presidente, amigos que nos escutam, eu queria dar o meu testemunho aqui em relação à minha posição de ter votado a favor e justificando, Marinaldo. Sei do trabalho, você sabe que nós participamos, eu particularmente, 100% das audiências, certo? Chegando aqui em média todos os dias às 14 horas e da maioria das vezes saímos às 21 horas, 21h30, né, em média. E aí eu não tenho problema nenhum, de igual forma, o doutor Olímpio até falou, e já aproveito para agradecer a comissão em relação às minhas emendas, foram 16, né, humildes emendas, e aí não tenho problema nenhum em dizer que fui o primeiro a falar com a doutora Márcia Madalena, e aqui vai o meu agradecimento a ela, e dizer, preciso da sua ajuda para preparar-me. Ela disse, sem problema, vereador. E aí liguei para ela durante o final de semana várias vezes, ela está ali, é testemunha, trocando e-mails e tal, e ela tirando as dúvidas, e aí eu fiz um rascunho, depois passamos ali para lá, para cá, até chegar, né, a um consenso. E aí, de igual forma, fica aqui os meus agradecimentos. E aí, as minhas emendas todas, né, todas voltadas às demandas daquelas comunidades que eu entendo que dentro da LUA e do PPA que veio para essa casa, eu entendo que todas elas são direcionadas para melhorias das comunidades. Então, graças a Deus, todas foram aprovadas pela comissão e eu espero que posteriormente seja aprovada pelos colegas vereadores aqui. Fica o meu agradecimento de sugestões dos amigos, dos líderes comunitários aqui que participaram, também 100% de vários bairros de Campina Grande. E aí, ouvindo essas lideranças, ouvindo as bases por onde eu tenho atuação, nossas emendas foram direcionadas nesse sentido, tá certo? Que tem as prioridades do governo, do Poder Executivo, para executá-las. Então, todas foram nesse sentido, graças a Deus, e eu espero que posteriormente seja aprovada. Era só isso, senhor presidente. Vereador Bertelar. Depois eu vou saber. Senhor presidente, eu queria primeiro, na justificativa de meu voto, parabenizar o vereador Marinaldo pelo seu trabalho à frente da comissão de orçamento da casa. Dar um testemunho também, vereador Marinaldo, eu não digo nem da comissão, porque foi direcionado mais a Vossa Excelência que eu me pus a me orientar, juntamente com sua assessoria e de forma unânime a doutora Márcia Madalena, que de forma especial nos orientou e bem, principalmente em duas emendas que eu acho prioritárias nas que eu apresentei, que foi a questão de nós garantirmos uma passarela na rua já alargada, Avenida Canal, como também a gente garantir para Campina Grande, para a mulher de Campina, para a mulher paraibana, uma maternidade, uma UTI materna, lá na nossa maternidade, no ISEA, a gente sabe das necessidades. Então a gente tem a agradecer a sensibilidade da comissão, as orientações que foram dadas em tempo hábil, agradecer a minha assessoria pelo trabalho desempenhado e, mais uma vez, parabenizar Vossa Excelência e doutora Márcia Madalena, que, de forma mágica, em 48 horas, deu um parecer a 158 emendas. E aí é bom que todos os colegas vereadores vejam isso. Foi um acordo, inclusive, comum a todos os vereadores, nós estávamos na tarde de hoje, que Vossa Excelência pedia, inclusive, um prazo mais largo, para que pudesse não só ocupar as manhãs e a tarde, mas que não tivesse também suas noites ocupadas durante esses 2, 3 dias que ficou na análise e no parecer de todas as emendas. Só tenho a parabenizá-lo e, mais uma vez, agradecer à doutora Márcia Madalena e a sua assessoria e a Vossa Excelência o apoio dado. Com a palavra, vereador Bruno Cunha Lima. Obrigado, senhor presidente. É sempre bom ter o prazer de falar nessa casa, de ser ouvido. Eu gostaria de ser mais uma voz que se levanta no sentido de registrar o trabalho de Marinaldo, o trabalho da assessoria de Marinaldo, o trabalho de Márcia, que há anos, diversos anos, presta essa assessoria aqui a esta casa, no sentido de melhorar, de aprimorar, de lapidar a nossa peça orçamentária.
Marinaldo, Vossa Excelência é presidente de uma comissão como eu e sabe das dificuldades que nós temos por não contarmos com uma estrutura digna, com uma estrutura condigna para podermos exercer essa função que em nada, senão na experiência e no poder servir, há de acréscimos. É necessário que se registre isso. Aqui, na presidência de um órgão interno da casa, a única coisa que ganhamos é trabalho. E o poder participar da construção de uma cidade melhor. Então, eu me acosto às palavras dos colegas, transmito a Vossa Excelência os parabéns, assim como faço em nome de minha assessoria. Eu gostaria de agradecer a toda, nessa última sessão de 2013, sendo uma sessão extraordinária, eu gostaria de registrar a minha assessoria, que é também igualmente extraordinária, né, na pessoa de Alex, de Helder, de Wagner, de João, enfim, de todos que participam conosco dessa lida diária. Então, abraçar o colega vereador e dizer que eu sei do seu trabalho, conheço Vossa Excelência desde que eu nasci, e sei que o que pauta a atividade de Vossa Excelência é seu caráter. Por isso, apesar de todas as dificuldades que a vida nos impõe, Vossa Excelência está aqui contribuindo com seu trabalho digno, honesto, sério e dedicado. Era isso, senhor presidente. Passa a palavra ainda ao presidente da comissão. Eu queria aqui agradecer ao vereador Miguel, ao vereador Olímpio Oliveira, ao vereador Pimentel, Bruno, Metuzelar, Galego do Leite, Lula Cabral e os demais o incentivo que os elogios só vêm a aumentar a nossa responsabilidade e nos incentivar para que a gente possa continuar trabalhando. Mas eu não poderia deixar de esquecer de dizer, vereador Rodrigues Ramos, Vossa Excelência, com todo respeito que eu tenho a Vossa Excelência, mas Vossa Excelência foi infeliz. Infeliz quando diz que o Poder Executivo interferiu na decisão da comissão. Vossa Excelência foi infeliz porque não houve essa interferência, viu? Não houve essa interferência. E quero deixar claro também que a presença da coordenadora de gestão Márcia Madalena hoje, que é funcionária efetiva da Prefeitura Municipal de Campina Grande, já vem desde de muitos anos, de muitas gestões colaborando. Se a intenção for pela presença de Márcia, pela orientação, e quero deixar claro também, gostaríamos aqui que registrasse também o apoio jurídico que tivemos, que foi da doutora Cassimira, que nos apoiou na questão no parecer técnico também. Então, eu fico muito feliz com os elogios que aqui foram feitos, mas eu também não poderia deixar de dizer a Vossa Excelência que, mais uma vez, que Vossa Excelência foi infeliz, vereador Rodrigues Ramos, na sua colocação. E que, se Deus quiser, Vossa Excelência um dia poderá ser presidente dessa comissão e Vossa Excelência vai ver que não é tão fácil, viu? Tá certo. Muito obrigado. Doutor Ivonete. Eu gostaria só, já que nós chegamos a um consenso em relação às emendas que irão ser votadas, as indicativas e as não indicativas, que a gente fizesse uma votação em bloco. Porque já são 5 horas, nós marcamos para 2 horas. E há 3 horas estamos aqui, eu acho que
o interesse de que esse orçamento seja votado e aprovado é de todos os companheiros e também da população campinense. Eu gostaria também de parabenizar o companheiro Marinaldo. Ele sabe que... Ele até que me pediu para auxiliar algumas vezes, mas no meu corre-corre, no dia a dia, eu não fiz, peço desculpa, mas eu deixei a critério dele já, porque eu sei da sua capacidade, da sua competência e do gosto que ele tem em trabalhar na comissão e também como parlamentar nessa casa. Eu sei que, para ele, apesar do trabalho ter sido grande, ele está satisfeito, está feliz, porque ele desempenhou com a maior maestria esse seu trabalho. E gostaria também de dizer aos companheiros de bancada e aos companheiros de Câmara que eu me sinto muito à vontade como líder da maioria, porque eu tenho aqui nos companheiros amigos, colaboradores, que não me deixam nunca sozinha defendendo o governo. Eu sempre tenho a colaboração e a compreensão de todos os companheiros de bancada, e dizer que eu não sou uma pessoa intransigente, até que a intransigência não parta de outra pessoa para com a minha pessoa. Eu gosto do diálogo, gosto de deixar os companheiros à vontade, e gostaria de deixar aqui já para todos eles um abraço fraterno do Natal e um feliz ano novo para todos, para a imprensa que acompanha aqui os nossos trabalhos e para os funcionários dessa casa também. Espero que para o ano a gente possa continuar esse trabalho. Dizer que aqui o maestro é o presidente, que a gente não sofre interferência externa de ninguém, apesar de sempre sermos acusados de tal coisa. E o próprio maestro, que não está aqui presente, o vereador Nelson, que é o presidente dessa casa, é uma pessoa que procurou, durante todo esse tempo, como presidente e como parlamentar, ser um companheiro, e eu deixo também, em nome dele, já que ele não se encontra aqui presente, precisou se retirar, o abraço a todos e o desejo de um bom Natal e um feliz ano novo. Senhor presidente, gostaria que agora a gente pudesse votar todas as emendas, já que existe consenso, e o orçamento. Senhores vereadores, de acordo com o relatório das emendas da LOA, as emendas 3, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 117, 118 e 119 foram rejeitadas pela comissão e aprovada o parecer. Todas as outras são de consenso. Todas. E de conhecimento, foi vista uma por uma, depois vou colocar à disposição por xerox aos vereadores e aos jornalistas, se assim se interessar. Em discussão, as emendas. Não havendo quem queira discutir, em votação. Se concordarem, permaneçam como estão. Se concordarem, levantem. Aprovadas por unanimidade. Essas são rejeitadas. E essas outras tudo aqui são aprovadas. Agora as emendas do PPA. E também de conhecimento dos vereadores. Aprovadas. Rejeitadas. Essas aqui. As emendas rejeitadas de acordo com a aprovação do parecer e do relatório. As emendas. Essas aqui são rejeitadas. As emendas rejeitadas foram a 03, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 117, 118 e 119. Essa não são da LOA. Sim, PPA. Ok. Também a mesma numeração. Essas foram rejeitadas.
rejeitadas. Voto carimbo. Certo. Certo. Não, essa aqui você... Foram para indicação. Tá aqui. As emendas. Teve 2 emendas do vereador Olímpio Oliveira que foi transformadas em indicações. Que é do conhecimento dos senhores vereadores. Foi, não, vereador? Uma palavra. Uma já estava também, nós trabalhamos as emendas nos 3 flancos. Exatamente. PPA, E LOA. já estava na indicação. Já estavam indicadas. Ok? E como conversei com o Ivonete e a garantia de que uma das emendas, o projeto já existe no Ministério das Cidades, nós estamos apenas priorizando o investimento. Só isso. Não foi maioria, não. Mas foram aprovadas por quem? Por unanimidade. Unanimidade. Aqui eu estou somando. Todas as outras emendas foram aprovadas pela comissão e acordadas com os senhores vereadores de acordo com os entendimentos. Em discussão. Não havendo ninguém queira discutir, em votação. Se concordarem, permaneçam como estão. Se concordarem, levantes. Aprovadas por unanimidade. Está em discussão, eu vou colocar os 3 projetos em bloco, os projetos em bloco, certo? Está aprovado. Não, mas deixa aqui, que ainda tem aqui. Em discussão. Em discussão para discutir o vereador Rodrigo. Os 3 projetos. O projeto, o 025, o 024 e o 026. Boa tarde novamente. Vou fazer um périplo bem curto aqui sobre minhas emendas que foram rejeitadas. Ler algumas das principais. Implantação de novos dessalinizadores, manutenção dos que já existem. Reabertura do horto municipal para distribuição de mudas para arborização foi rejeitada. Implantação de atendimento oftalmológico nas creches e escolas municipais em crianças até 6 anos, rejeitado. Implantação do Centro de Referência da Mulher, contemplando as cirurgias eletivas de pequeno e médio porte, rejeitado, que eu sugeri que fosse feito no ISE, na maternidade. Quem vive na área de saúde sabe da dificuldade em Campinas das cirurgias de mioma, esterectomia. Realização de atendimento ambulatorial e assistência hospitalar pediátrico também no ISEA, que eu acho que ainda existe a IH, que foi deixado o atendimento, acho que há 12, 15 anos atrás, ainda existe o credenciamento. Não existe mais não, vereador Metzelar? Já foi cortado. Aí eu pedi aqui, foi rejeitado. Realização de concurso público para preenchimento de fiscais no PROCON, para fiscalização das leis da fila, rejeitado. A implantação do passe livre magistério para professores do ensino fundamental e creche do município. E algumas outras aqui que não menos importantes. Mas, senhor presidente, adiantando meu voto, fiz esse pequeno périplo para adiantar meu voto, que vai ser contrário ao orçamento, porque eu não posso votar a favor do orçamento que, além de rejeitar algumas emendas importantes, mas o mérito dele traz para o setor de publicidade mais de 6 milhões de reais e para ações de atenção básica à saúde, 2 milhões e 600. Eu não posso votar no orçamento que traz para ações administrativas do gabinete mais de 9 milhões e traz para ações de saúde bucal 500 mil reais. Eu não posso votar no orçamento que a Secretaria de Finanças, eu tentei identificar mais ou menos o que é isso, não consegui, mas pela nomenclatura tenho uma pequena ideia, de um programa Modernização Administrativa Tributária. Perguntei a alguns técnicos, eles acham que é questão de programa para se
cobrar tributos, mais 6 milhões de reais nesse programa, mais de 6 milhões, 6 milhões e 400 mil reais para esse programa de modernização administrativa tributária. Enquanto para a realização de concurso público, para o ano todo de 2014, 100 mil reais. Eu não posso votar no orçamento desse, foi algum dos erros que a grosso modo vi, não vi depois das emendas, pode ter mudado alguma coisa, mas a princípio vê-se que a politicagem está publicidade de 6 milhões e alguma coisa. Ações de atenção básica à saúde, 2 milhões e 600. Ações administrativas do gabinete, são aqueles contra-cheques que são dados aos políticos, as coisas. Salientando que nesse programa de ações administrativas do gabinete, que é 9 milhões e 30 mil reais, antes das emendas, claro, não estão o apoio às atividades comunitárias, que é mais 1 milhão fora desse, para depois não vir destoar a minha fala. Então, 9 milhões e para a saúde bucal 500 mil. Eu acho que a prioridade do governo a gente está descobrindo. Descobriu ao longo de 2013, mas está ficando mais clara nesse orçamento de 2014. Adiantando que eu vou votar contra esse orçamento. Só isso, senhor presidente. Para discutir, o vereador Napoleão. Senhor presidente, colegas vereadores, profissionais da imprensa, assessores, líderes comunitários, cidadãos que emprestam sua audiência pela rede mundial de computadores. Além dos pontos que Rodrigo destaca, como algumas aberrações que esta peça traz, eu queria repetir aqui a verba destinada ao gabinete do prefeito e fazer uma relação com a Secretaria de Assistência Social. Está se destinando para a assistência social em torno de 50%, pouco mais de 50% do que se está destinando para o gabinete do prefeito. E a gente sabe, todo mundo bem sabe, qual é a utilização que será dada nesses 20 milhões destinados ao gabinete do prefeito. E nós estamos destinando para a assistência social uma secretaria de extrema importância, dada a condição de pobreza de muitos dos nossos irmãos campinenses, apenas 11 milhões. Isso é uma aberração. Isto é uma aberração. Eu não posso concordar com a tamanha excrescência desta. Destinar apenas 500 mil reais para a saúde bucal, num país onde esse é um serviço extremamente deficitário. Né? Quem faz tratamento odontológico sabe o quão grande é a carestia desses produtos. Né? Então, está se dizendo nesse orçamento que está pouco se lixando com a boca do povo de Campina Grande. Aliás, há um processo de mutilação. Há um processo de mutilação em Campina Grande, porque não se tem direito a canal, por exemplo, com exceção da unidade do Catolé, e você tem que marcar com antecedência enorme. É aplicar o processo de mutilação no povo pobre de Campina Grande. Destinar 500 mil para a saúde bucal? Eu não posso votar numa coisa dessa, meus amigos. Eu jamais poderia concordar com um absurdo desse. O tempo do Vossa Excelência já expirou. E vou concluir, senhor presidente, dizendo, obviamente, e aí teria muitos outros pontos para apontar como equívocos, injustiças cometidas contra o povo de Campina Grande. Quanto ao relatório de Marinaldo Cardoso, deixar claro, Marinaldo, eu não tenho nada contra Vossa Excelência sabe disso, mas é um direito que me é assistido de fazer uma avaliação, não só eu, mas alguém que entende mais do que eu, de como foi feito esse relatório, de como foi recusado algumas emendas e aceito emendas muito semelhantes. Já adiantando o meu voto contrário a esse orçamento, por entender que ele é uma agressão ao povo de Campina Grande, senhor presidente. Foi. Eu vou falar. Não. Vocês me desculpem. Eu quero primeiro determinar a taquigrafia.
Eu vou mandar retirar, que isso é um afronto aos vereadores dessa casa. Eu não admito, vereador Rodrigo, você diga isso com os políticos. Eu sou político. Os vereadores e seus companheiros são políticos. Que o dinheiro que tem no gabinete, é para distribuir cheque com políticos. Eu vou mandar retirar isso aí. Eu não admito que isso seja dito aqui nessa casa. E repudio isso. Outra coisa. As emendas, vereador Rodrigo, e vereador Napoleão, não foram derrotadas por esse plenário, foi exatamente pelo erro que vocês cometeram. Em desacordo com a PPA, com a LOA, em desacordo com erros. Sim, eu estou falando dos erros que Vossa Excelência, certo? As emendas de Vossas Excelências foi retirada por erro, por estar em desacordo. Não foi porque, por isso, por aquilo. Foi erro. Foi errada. Foi errada. Não foi indicada por ninguém, não. Foi errada. Em desacordo com o PPA e com a LOA. Foi o parecer técnico. Então essa história de dizer que é por isso, por outro caso, foi técnico. Técnico, erro. Afora outros erros cometidos e que não foram possibilitados de entrar para a discussão. Não teve a possibilidade de entrar para a discussão. Aprenda a fazer isso. Ei, vereador Bruno Calimbo, desculpe. Não, senhor presidente. É porque insanidades. Eu não concordo com isso. O senhor pediu para retirar da taquigrafia, mas eu gostaria que fosse registrado. Para que fosse necessária a devida explicação de que, segundo ele, quem é que está recebendo. Porque ao bel prazer não se deve falar. Isso aqui não é casa de Noca. Ninguém está aqui para acusar ninguém levianamente. Eu tenho minhas responsabilidades, sou político. Fala o que quer. Não exerço política como profissão. Né? Então eu gostaria de que fosse explicado. Desculpa. Gostaria de que fosse explicado, porque tem toda uma sociedade que vai saber desta repercussão. E para mim quem cala consente. E ninguém aqui está calando. Ninguém está calando, não. Eu gostaria que fosse registrado para que houvesse a devida explicação, porque, inclusive, ontem, no dia de ontem, eu me indispus com boa parte de minha bancada, divergir, porque tenho minhas opiniões e tenho minhas responsabilidades. Mas em nenhum momento você... Em nenhum momento, mas o que eu estou registrando é que, como eu tenho responsabilidades, eu faço valer minha consciência. Então, diante de uma acusação gravíssima dessa... Eu quero que haja o devido registro para que nós possamos apurar. Presidente. A palavra, só um momento, o vereador Alexandre vai falar, depois passa para Lula e depois Ivoneto. Apenas para esclarecer. Desculpe, Ivoneto primeiro, depois Lula. Aos companheiros, colegas vereadores, dos 20.895.000, Rodrigues, destinado ao gabinete, desse valor foram tirados 2.100.000 de comum acordo. Veja só, desse valor foi retirado esse valor justamente para atender a duas emendas do vereador Olímpio Oliveira e que foram emendas aceitas por nossa bancada e por orientação da própria líder. Eu me coloquei à disposição justamente da emenda do projeto na questão das drogas. Me coloquei à disposição também dos demais, como o vereador Lula colocou. Então, desse valor que estava destinado ao gabinete, foi tirado justamente isso. Agora, com todo respeito a Vossa Excelência, e tenho tido muita atenção ao companheiro, até porque em outros momentos Vossa Excelência também teve ao nosso favor,
é um tanto quanto precipitado nós colocarmos essa questão. Eu acho até que Vossa Excelência pode se retratar, se redimir, pedir desculpa e retirar. É a forma como foi entendida. Vossa Excelência pode ter tido, como até você mesmo já algumas vezes me pediu, eu retirei. Pedi desculpa e retirei. Eu acho que seria nesse momento justo, coerente e sábio de vossa parte pedir a retirada justamente do que Vossa Excelência disse, até para não criar. No final de ano, nós estamos já em clima natalino, não sairmos daqui um tanto quanto azedo por conta de uma frase que eu acho que só foi mal colocada. Manterá antes. Peraí, vereador. Pega com a palavra a vereadora Ivonete Ludgério. Senhor presidente, eu concordo quando o Bruno Cunha Lima diz que não se deve retirar dos anais dessa casa o que foi dito. Palavra dita não se apaga. E não é a primeira vez que o vereador, o companheiro Rodrigo Ramos, nos acusa e nos faz se sentir, porque eu estou me sentindo, uma figura desprezível. Não é a primeira vez. Então, eu acredito que o vereador já foi muitas vezes interpelado pelos colegas com acusações, e uma vez ele já fez com que a gente fosse parar na justiça, que chegou na hora da sessão oficial de justiça e encerrou a sessão numa atitude leviana por parte do vereador. Então, eu acredito que a gente não deve retirar e a gente deve, a partir de agora, procurar punição, porque ele está fazendo, porque até hoje a Câmara não tomou uma posição. Então, eu acho que já está na hora. Eu creditava esses arroubos do vereador Rodrigo Ramos à juventude, mas eu já estou vendo que ele tem idade suficiente para arcar com as consequências do que diz e do que faz. Certo? Eu tenho um filho com 18 anos, que tem, acho que praticamente a metade da idade dele, que não comete esse tipo de absurdo, até porque foi preparado para a vida como ela é, com responsabilidade, com diretrizes, com humildade. E eu acredito que não se pode mais creditar ao vereador Rodrigo Ramos a questão da inexperiência, nem a questão da pouca idade. Então, eu acredito que a gente tem que ter, daqui para frente, cobrar que ele se responsabilize pelo que diz e pelo que faz aqui nessa casa. Não é mais nenhuma criança. O mais jovem desse plenário chama-se Bruno Cunha Lima e é um homem já de muita responsabilidade, como ele mesmo falou. Então, não se deve tirar, palavra dita é palavra dita. Quando se pede desculpa e se é desculpado, tudo bem. Mas se me pedirem desculpa hoje, eu não vou desculpar. Palavra, vereador Lula Cabral. Senhor presidente, eu estou me lembrando de mãe. Quando eu fazia um negócio errado, antigamente ela me dava, a gente chamava de carão. Mas Rodrigo está precisando de um puxa-rante de orelha. Porque não é a primeira vez, Rodrigo, que você está vindo para cá com essas levianas palavras. Eu acredito o seguinte, tem que segurar o que ele disse e tem que dar uma chamada para ele começar a entender que isso aqui é uma coisa séria. É um parlamento. Né? Nós temos só o seguinte, já que ele não perece para o carão, dá o puxavante de orelha. Tem que ser comunicado oficialmente que agora para frente, que Rodrigo falar, tem que ser escrito. Muito obrigado. Vou fazer uma carta aqui. Eu determino que a taquigrafia permaneça com as palavras do vereador Rodrigo, passe para essa mesa e vamos pedir a responsabilidade do vereador. Em discussão. Não tem mais quem queira discutir em votação. Se concordarem, permaneçam como estão. Se discordarem, levante-se. Se discordarem, levante-se. É difícil. Não votou não, está em votação agora, vereador.
Só não voto antecipado de ninguém. Em votação, se concordar, permaneça como estão. Se concordar, levante. Aprovado contra os votos dos vereadores Rodrigo Ramos e Napoleão. Eu aprendi, nesses 30 anos aqui, que quando vem um projeto de aumento salarial de 1%, a gente reclama, mas não vota contra aumento. Eu aprendi também que projeto de orçamento é quase uma peça fictícia. Mas o município não vive sem ela, se não prejudica o município. E eu jamais votaria contra uma peça dessa por causa de uma opinião prejudicar uma cidade. Lamento que alguns vereadores ainda façam isso aqui nessa casa. Está encerrada a presente sessão. Abrimos a segunda sessão para votação em segunda votação. De acordo com o pedido do presidente da Comissão de Orçamento, que requer que prevaleça as mesmas votações para a segunda votação e a terceira, em discussão. Não havendo ninguém discutir em votações. Concordarem, permaneçam como estão. Concordarem, levante-se. Aprovada por unanimidade. Abrimos a ordem do dia. Considera-se aprovado de acordo com a votação da primeira sessão. Encerro a segunda, abro a terceira sessão para a redação final. Abrimos a ordem do dia. Considera-se aprovado em redação final os projetos discutidos e as emendas no primeiro, segundo e terceira sessão. Senhores vereadores, eu quero colocar para os senhores a comissão de orçamento. Comissão de recesso. Comissão de recesso. Presidente da comissão de recesso. Vereador Nelson Gomes. Os vereadores da comissão, Antônio Alves Pimentel Filho, Murilo Galdino, Ivonete do Gério e Olimpo Oliveira. Todos de acordo. A comissão de recesso. Ok. Baixarei resolução 056. Aprovada a resolução 056 da mesa diretora que cria a comissão de recesso. Senhores vereadores, bom recesso, bom Natal, um ano novo de muita felicidade, compreensão, fraternidade. Que Deus ilumine a cabeça de cada um de nós, que essa casa é a representação do povo de Campina Grande. Um grande abraço, hein? Um grande abraço a todos e um bom ano novo. Está encerrada a presente sessão.